A obra Entre a Terra e o Céu nos conta uma história daquelas, um drama espiritual que atravessa o tempo, que atravessa gerações. Vamos mergulhar juntos em como as escolhas que a gente faz lá no passado podem ecoar, sabe, de maneiras bem misteriosas no nosso presente, criando laços e conflitos que, olha, só dá para entender de verdade se a gente olhar para além desta vida. Vamos partir dessa reflexão. Já parou para pensar nisso? E se aqueles conflitos, aquelas dores que marcam uma família, não forem só coincidências? E se, na verdade, tudo isso for um eco de eventos, de emoções, de uma outra existência? É exatamente essa ideia central que a gente vai explorar agora. Bem, a trama toda começa com um mistério dentro de uma família. À primeira vista, parece que eles estão lidando apenas com uma doença, mas as verdadeiras raízes do problema, essas estão bem escondidas. Elas estão fincadas num plano que os nossos olhos não conseguem ver. E no centro de tudo isso, a gente encontra a Zulmira. Pense bem, uma mulher jovem, recém-casada, mas a vida dela está sendo sugada por uma doença que médico nenhum consegue explicar, que não tem diagnóstico. É uma fraqueza no corpo, sim, mas que vem junto com uma angústia que parece vir de outro lugar. E aqui está o Amaro, o marido da Zulmira. Ele é a peça que conecta todo mundo nesse drama. O coração dele está completamente dividido. De um lado, o amor pela nova esposa, que está ali doente, e do outro, a lealdade e a dor por uma família que ele perdeu numa tragédia. Uma situação bem difícil, né? E agora, a força invisível por trás de tanto sofrimento é revelada. Lá do plano espiritual, a Odila, primeira esposa do Amaro, simplesmente se recusa a seguir em frente. Ela está cega por um ciúme que sobreviveu à morte, e o que ela faz? Projeta toda a sua dor, toda a sua raiva sobre a Zulmira, sem nem ter consciência do mal terrível que está causando. O que está acontecendo aqui tem nome. É a obsessão espiritual. É quando os pensamentos e os sentimentos de um espírito, nesse caso a Odila, entram em sintonia e afetam diretamente a mente e o corpo de uma pessoa viva. A raiva da Odila está literalmente adoecendo a Zulmira. Mas a história fica ainda mais complexa. A Zulmira não é uma vítima totalmente inocente. Acontece que, antes de adoecer, ela estava consumida pelo ciúme do enteado, o Júlio. E ela chegou a desejar o mal para o menino. Um desejo que, num dia trágico na praia, acabou se tornando realidade por uma negligência dela mesma. Essa citação dos mentores espirituais do livro é a chave de tudo. A culpa da Zulmira não era só um sentimento, não. Foi um verdadeiro colapso nas defesas espirituais dela. Ao vibrar nesse remorso, ela abriu uma sintonia direta com o ódio da Odila. Foi essa conexão que permitiu que a obsessão se instalasse com força total. Então, para a gente conseguir entender por que essas três almas, Amaro, Zulmira e Júlio, estão ligadas de uma forma tão trágica, os benfeitores espirituais precisam voltar no tempo. Mas não é um pouco não, é muito antes desta vida atual. E olha só o que eles descobrem. Em uma vida passada, Amaro era Armando e Zulmira era Lina. Eles se apaixonaram. O problema? Júlio, que era colega de Armando, também amava a Lina. A traição do casal foi um golpe tão, mas tão devastador para Júlio que ele acabou cometendo suicídio. A dívida entre eles, então, não começou com o afogamento do menino. Começou com essa morte trágica lá no passado. Com tantos erros e tanto sofrimento entrelaçados, a gente se pergunta, como é que a justiça divina age, né? E a obra mostra que não é com punição, e sim com oportunidade. Vamos entender como essa oportunidade se desenha para eles. A gente tem aqui a lei de causa e efeito em plena ação. A causa lá no passado gerou o efeito no presente, reunindo as mesmas almas de novo. Mas o ponto fundamental é este. O sofrimento atual não é um castigo, é a chance sagrada de reescrever a história, de transformar ódio em amor e a culpa em perdão. E este é o momento da virada para Odila. Com a ajuda de mentores espirituais, ela finalmente consegue entender que o tempo dela na Terra acabou. Ela precisa abandonar o apego, o ciúme, é o primeiro passo para ela deixar de ser uma vingadora e se tornar uma guardiã. E isso aqui ilustra de uma forma brilhante a solução divina. É simplesmente genial. A lei da vida propõe que aquela mesma alma que a Zulmira prejudicou, tanto nesta vida quanto na anterior, retorne, como seu próprio filho. Onde antes existia rivalidade e culpa, agora vai haver a chance para o amor mais puro que existe, o amor de mãe. A reencarnação aparece, então, como um mecanismo perfeito para a cura.
É a ferramenta divina que permite que velhos adversários se reencontrem em novos papéis, com a chance de reescrever a história de suas almas de um jeito completamente diferente. E assim, aquele ciclo de dor finalmente se fecha. Júlio renasce para uma nova vida, a Zulmira pode enfim reparar o seu erro com o amor de mãe, e a Odila, agora em paz, se torna uma protetora da família que um dia ela atormentou. Onde havia ódio, agora existe a cura. Todos evoluem, juntos. É incrível. Então, se tem uma mensagem central para a gente tirar dessa análise toda, é esta. Nada é por acaso. Nossas vidas são resultado direto daquilo que a gente planta. E não só com nossas ações, mas com nossos pensamentos mais íntimos e nossas emoções. No fim das contas, somos nós os arquitetos do nosso próprio destino. E a gente encerra com essa frase da obra, que é um verdadeiro lembrete para a vida. As escolhas que fazemos nesse exato momento, por menores que pareçam, estão desenhando o nosso futuro. A reflexão que fica é: com as nossas ações, nossos pensamentos e sentimentos, estamos construindo um amanhã de luz ou de trevas?